Você já possui a sua reserva de emergência? Ainda não? Então no vídeo de hoje você vai entender por que é tão importante que você tenha a sua reserva de emergência. O meu nome é Elaine Barros, do blog Rico do Zero, com mais um vídeo para você que, assim como eu, decidiu que vai ficar rico começando absolutamente do zero. Antes de mais nada, a gente precisa saber o que é a reserva de emergência. A reserva de emergência nada mais é do que um valor guardado para que possamos ter segurança financeira. Então, a reserva de emergência, ela é o nosso nível de segurança financeira. Quanto maior a sua reserva de emergência, maior a sua segurança. E quanto eu preciso ter em valor na minha reserva de emergência, disponível para essa finalidade? Não existe um valor exato. Vai depender do seu padrão de vida ou padrão de vida da sua família. Então, dependendo do seu padrão, é que você vai determinar o quanto você vai querer ter na sua reserva de emergência. Quanto você vai ter guardado, quanto tempo esse valor que você tem guardado vai conseguir te manter num caso, por exemplo, de perda do emprego. Então, vamos fazer essa análise. Quanto tempo o dinheiro que eu tenho guardado me garante viver com o mesmo padrão de vida que eu tenho hoje, sem que eu preciso trabalhar? Então, é esse cálculo que você precisa fazer para saber quanto em dinheiro, em espécie, você vai ter na sua reserva de emergência. O que eu posso fazer é dar uma sugestão a você. Por exemplo, dependendo da estabilidade que você tenha no seu emprego ou no seu trabalho, é que você vai determinar se você vai ter mais ou menos de reserva de emergência. Então, se você é um empregado seletista, se você é um seletista, os empregados seletistas, eles têm alguns benefícios, como o FGTS, como o auxílio-desemprego, mas você não sabe se na situação em que você vai se encontrar de desemprego, você vai ter condições de ter esses benefícios. Então, você não pode contar com eles. É preciso que você faça a sua análise sem contar com esses benefícios. Então, para o empregado seletista, uma reserva de emergência que equivale a 6 a 8 vezes o valor da sua despesa mensal é um valor satisfatório. Então, se eu tenho R$1.000 de despesa mensal, uma reserva de emergência entre 6 a 8 vezes essa despesa, que equivale a 6.000 a 8.000 reais, vai conseguir me resguardar um tempo considerável até que eu consiga me recolocar no mercado de trabalho. Agora, se você é um empregado autônomo ou dono do seu próprio negócio, se você depende da sua força de trabalho para conseguir dinheiro, então nesse caso a sua estabilidade ela é menor. Você tem menos estabilidade, você precisa estar bem fisicamente, você precisa estar bem de saúde, você precisa do seu esforço físico para fazer dinheiro. Então, nesse caso, você precisa ter uma reserva de emergência maior. Você demanda um grau de segurança maior. Então, para esses casos, uma reserva de emergência que componha entre 8 a 12 meses da sua despesa mensal é um valor considerável, é um valor satisfatório. Então, pegando o nosso exemplo, se eu tenho R$1.000 de despesa mensal e eu sou um autônomo, a minha reserva de emergência deve ter de 8.000 a 12.000 reais. Agora, se eu sou um servidor público, os servidores públicos eles possuem estabilidade empregatícia. Isso quer dizer que eles não precisam ter reserva de emergência? Claro que não. Claro que eles precisam, não é verdade? Por quê? Porque a reserva de emergência ela não é só para caso de desemprego.
ela é para casos de emergência, para casos de necessidade e também para oportunidades. Mas como eles possuem estabilidade no emprego, é muito mais difícil dessas pessoas perderem a sua fonte de renda, eles podem ter uma reserva menor. Então, 4 vezes o valor da despesa mensal é um valor considerável, é um valor bom. Então, se um servidor público tem R$1.000 de despesa mensal, que ele tenha R$4.000 de reserva de emergência, já vai estar de bom tamanho. E como eu faço para montar essa reserva de emergência? A primeira coisa que você precisa ter em mente é por que você está montando essa reserva de emergência? Qual é o motivo? Qual é a necessidade da reserva? Você precisa saber também qual é o montante de dinheiro que você vai precisar na sua reserva de emergência. Quanto você quer ter na sua reserva de emergência? Qual é o valor da sua reserva? E você vai definir também uma data, um prazo, vai determinar um prazo para conseguir formar essa reserva. Dê dia, mês e ano. Dê uma data certa. Por exemplo, eu vou formar a minha reserva de emergência no valor de R$8.000 até o dia 1º de dezembro de 2018. Então, isso é uma data exata. Para que te dê mais gás, você precisa se comprometer com você. E dessa forma, você vai determinar dentro do seu orçamento qual é o percentual do seu orçamento que você vai destinar para essa finalidade, para a reserva de emergência. No meu vídeo, que eu trato sobre o orçamento financeiro mensal, onde eu dou passo a passo como você deve montar o seu orçamento financeiro, eu digo lá quanto você deve determinar, quanto você deve estipular para cada despesa. E as despesas extras são justamente o valor da reserva de emergência. E nesse vídeo eu mostro que 5% do valor do seu orçamento mensal, do valor destinado para as despesas, é um percentual considerável, um percentual legal para você destinar para as suas despesas extras, para a formação da sua reserva de emergência. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui em cima o linkzinho para que você possa assistir. Agora, se você não tem nada de reserva de emergência, você pode também colocar isso como um objetivo de curto prazo. Então, o seu objetivo de curto prazo seria formar a sua reserva de emergência. E lá nos vídeos onde eu trato sobre o orçamento financeiro, você vai ver que a gente deve priorizar os nossos objetivos e que cada objetivo, objetivo de curto, objetivo de médio, objetivo de longo prazo, devem ter 10% do nosso rendimento mensal. Então, 10% do meu rendimento mensal vai ser destinado para o meu objetivo de curto prazo, que nesse caso pode ser a formação da minha reserva de emergência. Agora, eu não tenho nenhuma disciplina, eu não consigo juntar nada, para mim é muito difícil. Então, uma boa estratégia, nesse caso, é você entrar em contato com o seu banco e ver a possibilidade de fazer um investimento automático. Como é que funciona esse investimento automático? Você vai determinar uma data, vai determinar um valor, e nessa data, esse valor vai ser retirado da sua conta corrente e vai ser aplicado em um investimento de renda fixa pré-determinado. Ou vai ser um CDB, ou vai ser um fundo DI, ou vai ser um título público Selic. Então, nessa data, esse valor vai ser retirado e depositado, vai ser investido diretamente nesse tipo de investimento. Então, é uma estratégia interessante caso você não tenha a disciplina necessária para formar sua reserva de emergência. É importante também que você saiba que essa estratégia ela tem alguns prós e contras, né? Aí você vai ter que avaliar o quanto ela é interessante para você. Porque eu não vou me estender nesse assunto, porque não é o assunto de hoje. Mas esse tipo de investimento automático, normalmente os bancos não vão te oferecer os melhores investimentos. Vão te oferecer investimentos com rentabilidades bem insignificantes. Então não são os melhores investimentos. Você consegue, com disciplina, buscar melhores formas de investir. O mais importante de tudo é que você
tenha a sua reserva de emergência, no valor que você determinar, com o objetivo que você determinar. Agora, onde eu devo investir o dinheiro da minha reserva de emergência? Bom, casos de necessidade, eles têm uma característica específica. E qual é? A urgência, a emergência, a necessidade. Então, esse dinheiro, ele precisa estar à mão para mim. Ele precisa estar no investimento que eu consiga resgatar o mais rápido possível. Ele precisa ter liquidez. Então, são esses tipos de investimento que eu vou buscar. Investimentos que me ofereçam segurança e liquidez. Liquidez é a forma com que eu consigo, a rapidez, a agilidade com que eu consigo transformar aquele investimento em dinheiro, em moeda na minha mão. E vamos então dar 4 alternativas para você alocar a sua reserva de emergência. E eu vou classificar essas alternativas de acordo com a liquidez, com a agilidade com que eu consigo transformar esse investimento em dinheiro. Então é importante que você entenda que aqui eu vou colocar esses 4 investimentos em prioridades quanto à liquidez. E o nosso top 1, a nossa primeira alternativa seria a caderneta de poupança. Mas a caderneta de poupança, todo mundo fala mal? Sim. Quanto à rentabilidade, é o pior investimento. Ela muitas das vezes perde para a inflação. Então ela não vai te pagar nem a inflação. Sem contar que se você tirar o dinheiro que você está aplicado na caderneta de poupança com menos de 30 dias, você não ganha absolutamente nada. Então, quanto à rentabilidade, é o pior dos investimentos. Quanto à segurança, ela possui a mesma segurança de outros títulos de renda fixa, que é a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC, ele garante o ressarcimento de até 250 mil para cada CPF em cada instituição financeira, até o limite de R$1 milhão. Eu vou fazer um vídeo específico sobre o FGC, tudo, descomplicando o FGC para você. Então, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho, porque assim que eu fizer o vídeo, você vai ser notificado e vai conseguir entender tudo sobre o FGC. Mas, pois bem, no momento, o que você precisa saber é que a caderneta de poupança, ela tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até o montante de R$250 mil por CPF por instituição financeira. Quanto à liquidez, é o melhor investimento. Por quê? Porque a caderneta de poupança é o único investimento com liquidez imediata. Então, se eu tenho um problema no sábado à noite, que eu preciso resgatar um dinheiro, eu pego o meu cartão da minha caderneta de poupança, vou a um caixa eletrônico e saco o dinheiro. Esse é o único investimento no mercado que vai te dar essa possibilidade de resgate imediato. Então, agora vamos para o nosso top 2, que seria o CDB. CDB, liquidez diária. O CDB são os certificados de depósito bancário. São títulos de renda fixa emitidos pelos bancos para captar recursos dos investidores. É como se fosse um empréstimo. O banco, ele vai te pedir um empréstimo. Você vai emprestar o seu dinheiro ao banco e ele vai te pagar uma rentabilidade. Essa rentabilidade, como é liquidez diária, a maioria dos bancos, eles oferecem uma rentabilidade inferior a 100% do CDI ou da taxa Selic. Só que você consegue, em bancos de pequeno e médio porte, CDBs de liquidez diária que te pagam 100%. Quanto à segurança, o CDB possui a mesma segurança da caderneta de poupança, que é o FGC. E quanto à liquidez, os CDBs de liquidez diária, eles possuem liquidez de D+0. O que é isso? D+0 quer dizer que eu solicito o meu resgate no dia e consigo resgatar o meu dinheiro no mesmo dia. Só que é importante que vocês entendam que
sem ser a caderneta de poupança, os outros investimentos que eu vou tratar aqui com vocês, todos eles precisam ser resgatados, só vão te possibilitar resgate durante dias úteis no horário comercial. Então, todos eles, com exceção da caderneta de poupança, só permitem resgate nos dias úteis no horário comercial. O nosso top 3 seriam os fundos DI. Fundos DI ou fundos referenciados DI. Os fundos DI são fundos de investimentos que investem especificamente, prioritariamente, em títulos de renda fixas atrelados ao CDB ou à taxa Selic. Para quem não sabe o que é CDB ou taxa Selic, eu já fiz um vídeo falando sobre o CDB, um vídeo falando sobre a taxa Selic. Eu vou deixar o link na descrição e vou colocar também aqui em cima do vídeo para que você possa acessar, assistir e descomplicar esses índices na sua vida. Então, o fundo DI, eles investem em títulos de renda fixa atrelados ao CDI ou à taxa Selic. Quanto à rentabilidade, normalmente esses fundos não conseguem bater o índice, eles não pagam 100% da taxa Selic ou 100% do CDI, eles pagam um pouco abaixo. Quanto à segurança, os fundos DI não possuem a segurança do FGC, muito menos do governo. Agora, quanto à liquidez, você consegue fundos no mercado com liquidez D+0 ou D+1. D+0, como nós vimos, você consegue resgatar o valor no mesmo dia, solicita no dia e resgata no mesmo dia. D+1, você solicita no mesmo dia e o resgate vem no dia seguinte. Então, mas você consegue no mercado fundos DI com D+0. Por isso, ele é o nosso top 3. E nós vamos agora para o nosso top 4, que são os títulos do Tesouro Selic. Poxa vida, o Tesouro Selic, tão seguro, é o meu top 4, a minha quarta alternativa? Sim, porque aqui nós estamos classificando de acordo com a liquidez. Eles são, sim, o título mais seguro do mercado, porque são garantidos pelo governo. Mas quanto à liquidez, eles não são tão bons assim. Por quê? Porque eles te oferecem uma liquidez de D+1. Os títulos Selic, os títulos do Tesouro, todos eles são liquidez D+1. Então, você solicita o resgate num dia e o dinheiro só vai cair na sua corretora no dia seguinte. Se porventura você solicitar o dinheiro numa sexta-feira, o dinheiro só vai cair na sua corretora na segunda. Então, por isso, ele é o nosso top 4. Quanto à rentabilidade, ele paga 100% da taxa Selic e quanto à segurança, ele é o mais seguro do mercado. Então, nós temos essas 4 alternativas. E fica ligado porque os próximos vídeos serão justamente explicando tudo sobre cada investimento desse. Então, eu vou fazer um vídeo para cada investimento desse, para te explicar detalhadamente como ele funciona, onde você pode encontrar esse tipo de título. E vou fazer também um sobre o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho, ativa o sininho. Agora, quando eu posso utilizar o dinheiro que eu tenho na reserva de emergência? Quando que eu vou utilizar esse dinheiro? Em quais necessidades, em que situações eu posso utilizar o dinheiro que eu tenho na reserva? Você vai poder utilizar esse dinheiro num caso de necessidade, necessidade com o carro, necessidade com a casa, necessidade de saúde. Então, teve uma emergência, uma necessidade, você vai poder lançar mão desse dinheiro. Num caso de desemprego, como nós vimos, ele é a sua segurança. A sua reserva, ela vai medir a sua segurança financeira. Então, você vai saber, de acordo com o valor que você tem na sua reserva, quanto tempo você consegue se manter dentro do seu padrão atual, sem precisar trabalhar. Então, num caso de desemprego, você vai conseguir aí lançar mão do dinheiro da sua reserva de emergência. Você pode usar a reserva de emergência também para pagar despesas sazonais, que são aquelas que acontecem em períodos específicos do ano.
Eu sei, o certo é que você tenha um dinheiro guardado para essa finalidade, mas normalmente não é isso que acontece. Então você pode utilizar sim o dinheiro da reserva de emergência com essa finalidade e depois recompor a sua reserva. Você pode também lançar mão desse dinheiro para aproveitar uma oportunidade de mercado, um investimento muito bom, que você sabe que você vai ter um retorno satisfatório, um retorno acima da média, ou então a compra de um bem ou de um serviço com desconto, aquele bem que está saindo pela metade do preço que ele vale no mercado. Então você pode lançar mão do dinheiro da reserva de emergência também para aproveitar essas oportunidades. E depois você foca em recompor a sua reserva de emergência. Esse foi o nosso vídeo de hoje. O meu objetivo hoje foi desmistificar a reserva de emergência, mostrar para você que é importante que você tenha a sua, que ela vai medir o seu grau de segurança financeira. Então, se o vídeo de hoje fez sentido para você, deixa o seu joinha, compartilha com os amigos, vai me ajudar muito na divulgação do vídeo. E se você ficou com qualquer dúvida com relação ao conteúdo, deixa nos comentários que eu vou ter um enorme prazer de responder. E se não é inscrito no canal, se inscreve no canal clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para ficar por dentro toda vez que eu colocar um vídeo no ar. Foi um enorme prazer passar o conteúdo para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.